Olá! Vamos mergulhar hoje numa análise sobre uma questão que, no fundo, todo mundo se faz. O que significa de verdade viver a vida plenamente? A gente vai explorar aqui uma estrutura que conecta propósito, transformação e aquele significado eterno que a gente busca, para entender como tudo isso forma uma vida completa, uma vida com sentido. E olha só, tudo parte daqui, dessa promessa. Não é sobre apenas, sabe, existir, sobreviver. É sobre ter vida, e vida em plenitude. É uma declaração bem forte, né? E é ela que vai ser a base de toda a nossa conversa hoje. Pois é, mas aí vem a grande pergunta, né? O que é exatamente essa plenitude? A promessa é incrível, mas na prática, no dia a dia, o que isso quer dizer? Vamos cavar um pouco mais fundo para entender isso? Então, a chave para entender está no termo original em grego, perisson. E olha, isso não tem nada a ver com acumular bens, com riqueza material. A ideia aqui é de uma qualidade de vida que transborda, sabe, em todas as áreas, corpo, alma, espírito. É sobre um propósito, uma vitalidade, uma riqueza que vem de dentro e que é muito, mas muito maior do que se poderia esperar. E de acordo com as fontes, o acesso a essa vida tem um ponto de partida bem definido. Jesus é apresentado não como, sei lá, uma das opções, um caminho entre outros, não. Ele é apresentado como o caminho, a verdade e a própria vida. A fonte de onde essa plenitude toda brota. Ok, então vamos para o primeiro passo prático. Se a gente pensar nessa vida plena como uma grande construção, a primeira coisa a fazer não é sair empilhando tijolos. Não, é preparar o terreno. E isso exige uma mudança interna, uma mudança radical. É um processo, sabe? Contínuo. E que, vamos ser sinceros, às vezes pode ser bem doloroso. Agora, uma coisa que chama muito a atenção aqui, com base lá em Apocalipse, é essa rejeição total da neutralidade. A mornidão, essa indiferença, sabe? Ficar em cima do muro. É descrita como algo pior, mais repulsivo, do que ser totalmente contra. E por que isso? Porque a mornidão dá uma falsa sensação de segurança. É um conforto perigoso que simplesmente impede qualquer transformação de verdade. E essa ideia é reforçada aqui. Basicamente, não existe meio termo. Não existe uma zona de conforto espiritual. Para viver essa vida plena, é preciso tomar uma posição. A passividade, a inércia, na prática, elas acabam trabalhando contra o propósito. Em vez de juntar, de construir, elas espalham. E veja bem, essa transformação não é algo que acontece sozinha. Ela exige uma decisão ativa, contínua, de negar a si mesmo. Não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. É um compromisso diário. É uma escolha constante de alinhar a nossa vontade com um propósito maior. É um processo de renovação que exige, como dizem as fontes, a resiliência de uma águia, a perseverança de uma cabra da montanha que escala o impossível. Então, qual é um modelo para esse coração transformado? E aqui vem algo surpreendente. Não é a força, a sabedoria, a autossuficiência do adulto. Não, é o caráter de uma criança. E aqui, olha, é um daqueles momentos de cair a ficha, porque isso vai na contramão de tudo que o mundo adulto valoriza. Pensa bem, em vez de autossuficiência, a gente fala de humildade. Em vez de ceticismo, confiança. No lugar da complexidade, da imagem, a simplicidade. E talvez o mais importante, em vez de tentar merecer, conquistar, é ter uma postura aberta para simplesmente receber. E claro, isso não é sobre ser infantil, é sobre ter uma maturidade espiritual profunda. Bom, vamos em frente. Com o terreno preparado e a atitude certa, o próximo passo é escolher os materiais. E é aqui que a gente entra na parte prática, na dimensão ética dessa vida. A base para fazer boas escolhas, segundo as fontes, é o temor do Senhor. E é fundamental entender isso aqui. Não estamos falando de medo, de terror que paralisa, de jeito nenhum. É uma reverência, um respeito tão profundo que naturalmente alinha a gente com o que é bom e nos faz rejeitar o que vai contra isso. Coisas como orgulho, corrupção, maldade. E esse respeito todo não pode ser só uma ideia na cabeça, uma crença passiva. A fé de verdade, ela precisa aparecer em ações concretas. Fé e obras não andam separadas, elas trabalham juntas, em sinergia. Na verdade, as obras vêm para completar a fé, para tornar ela visível, real. Uma fé que não age é como um corpo sem vida, simples assim. Isso nos leva a um ponto super importante: liberdade. Ser livre aqui não significa pode fazer qualquer coisa. Não.
Significa ter uma estrutura para tomar as melhores decisões. Essa liberdade vem junto com uma responsabilidade, e uma responsabilidade enorme. E aí que entra esse filtro prático, com 3 perguntas, inspirado lá nos escritos de Paulo. Antes de tomar uma decisão, a pergunta não é só, eu posso fazer isso. É mais profundo. É tipo, isso me faz bem? Me edifica? Depois, isso vai acabar me dominando? Eu vou virar escravo disso? É a busca pelo autocontrole, pela encrateia. E por fim, e as outras pessoas? Como minha atitude afeta quem está por perto? É uma ética de responsabilidade que olha para dentro e para fora. E com isso a gente chega na parte final. E talvez a mais forte de todas. Toda essa construção, cada escolha de material que a gente faz, tudo isso está caminhando para um momento de avaliação. Uma espécie de inspeção final, onde a qualidade real do trabalho vai ser revelada. O fundamento, a base da salvação, está segura. É inabalável. Ponto. Mas a vida que a gente constrói em cima dessa base, nossas ações, nossas motivações, nossas escolhas, tudo isso vai ser testado. E a metáfora usada é a do fogo. Um fogo que não destrói o fundamento, mas que serve para purificar e revelar do que cada material é feito de verdade. Essa tabela deixa o contraste bem claro, né? De um lado, obras feitas com amor, com integridade, com um coração puro. São como ouro, prata, pedras preciosas. Elas passam pelo fogo e geram uma recompensa que dura. Do outro lado, ações que vêm da vaidade, do egoísmo, da conveniência. São como madeira, feno, palha. Podem até parecer impressionantes por um tempo, mas não têm substância nenhuma. Na hora do teste, viram cinzas. Então, no fim das contas, para quem está construindo, só existem 2 resultados possíveis nesse julgamento das obras. Ou se recebe uma recompensa por um trabalho que aguentou o teste, ou se sofre a perda de tudo aquilo que foi construído em vão. E aqui, atenção, porque este é talvez o ponto mais importante de todos. Essa inspeção não decide se a pessoa é salva ou não. A salvação está garantida pelo fundamento, que é Cristo. Esse julgamento é sobre a qualidade da vida que foi vivida. É sobre o valor eterno daquilo que a gente construiu como resposta a esse presente, que é a salvação. Essa imagem é, uau, muito forte. Ser salvo como que através do fogo, isso mostra uma diferença gigantesca. Significa escapar com a vida? Sim, mas vendo tudo aquilo que foi construído se transformar em fumaça, em cinzas. É uma salvação que não carrega o fruto, a alegria, a recompensa de uma vida que valeu a pena. Então, para a gente amarrar tudo, a salvação é o ponto de partida, o alicerce dado de graça. A maneira como vivemos a vida é a nossa resposta, a nossa construção em cima desse alicerce. E cada escolha, cada material que a gente usa, tudo isso tem um peso. Tudo isso tem uma consequência que reverbera na eternidade. Vamos repetir isso só para ficar bem claro. As escolhas do dia a dia não determinam se alguém é salvo ou não, mas elas determinam o legado, a recompensa e o significado eterno da vida que está sendo construída sobre esse alicerce seguro. E assim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a vida é essa grande obra, essa construção, a questão que fica no ar é: com que tipo de material essa obra está sendo construída hoje?